Pessoal, boa noite a todos. Vamos boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Vamos retomar, né? Vamos voltar aí à nossa grade normal. Passou a semana aí de provas, passou aí essa semana de avaliações. Professor, está me ouvindo? Oi, estou ouvindo. Quem está falando aí? Eu não estou ouvindo você, professor. Deve ser algum problema no seu aí, porque o resto do pessoal está me ouvindo. Então, tenta sair e entrar de novo, às vezes resolve. Bom, então vamos voltar aí ao nossas aulas normais. Notas e faltas já foram lançadas, né? Então vocês viram aí que, acho que, não sei se teve alguém que teve média inferior a 7, então estão todos de parabéns aí, né? Todos conseguiram aí a média. Do primeiro bimestre, claro, né? Agora falta o segundo bimestre. Segundo bimestre, como é que vai funcionar? Exatamente igual ao primeiro, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter aí as aulas, né? Enfim, com a presença normal. Logo depois, né? No meio aí desse bimestre, a gente vai ter um dia, e a gente vai agendar previamente aí esse dia. A gente vai fazer aquele exercício valendo 30% da nota, né? Que vocês fizeram lá no primeiro, a gente vai fazer agora no segundo bimestre também. E aí, lá no final, a prova bimestral valendo 70 de novo. Então, é a mesma metodologia, a mesma lógica, mesmo esquema, né? O único detalhe, claro, né? A disciplina ela avança. Quem já olhou aí no portal do aluno, no AVA, eu já lancei várias aulas para frente, até a 17ª semana, que são as aposentadorias, né? Hoje a gente vai começar a ver a aposentadoria por idade, e aí a gente vai avançar, né? Então, hoje, semana que vem, na outra, a gente vai tratar de aposentadoria, né? Então, já lancei o conteúdo aí das aposentadorias que existem. Provavelmente, lá no dia 31 de maio, a gente vai fazer a atividade avaliativa, mas aí eu confirmo na semana que vem, né? Ou na outra, enfim. A atividade avaliativa vai ser exatamente nos moldes da primeira. Eu vou passar um texto para vocês, e aí no dia eu lanço a pergunta, vocês têm aí 3 horas para me mandar por e-mail, né, a resposta daquela pergunta. Bem, na mesma lógica, no mesmo estilo que foi o primeiro bimestre, né? Então, vocês estão aí já acostumados, né? É importante manter esse padrão aí para não confundir vocês, né? Então, vai ser igual. Segundo bimestre, 30% do trabalho, 70% da prova bimestral, né? Já tem o calendário da instituição, acho que as provas serão na primeira semana de julho, né? Então, aí já vem um detalhe adicional também. Vocês vão perceber que o segundo bimestre é bem mais curto, né? Enquanto que no primeiro a gente avançou até 13 semanas de aula. Nesse segundo bimestre a gente vai ter aí, se tiver, né, vai ter aí 8 aulas, né, 7 a 8 aulas. Então, é bem mais curto, né? O primeiro foi bem mais longo aí do que vai ser o segundo. E aí, na nossa disciplina, a gente acaba também, talvez, tornando mais palpável, né, ou mais interessante para vocês, porque a partir de agora a gente vai começar a ver benefícios em espécie, né? O que antes a gente estava vendo teoria geral, né, regras de cálculo, regras gerais de acumulação de benefício, regra geral de carência, regra geral de, enfim, de tudo, né, de todo o direito previdenciário. Agora sim a gente vai olhar, né, e a gente vai comentar todos os benefícios previdenciários que nós temos, né? Então, nós temos aí 8 ou 9 benefícios, e aí alguns benefícios se desdobram em outros, como é o caso de hoje, da aposentadoria por idade. Então, a gente vai ver aí toda essa parte, benefício após benefício, né? E a questão das aposentadorias, o material em si eu já lancei aí no portal do AVA ali nas próximas semanas. Hoje, semana que vem, na outra, 3 semanas aí falando de aposentadoria.
Bom, hoje, né, vamos começar falando da aposentadoria por idade. Então, deixa eu apresentar o slide, né, vocês já são acostumados, esse slide sempre está aí para vocês fazerem o download, né, e aí vocês podem ir acompanhando. Quem tiver ali no celular ou tiver com a imagem um pouco ruim, consegue fazer, né, baixar o arquivo aí, consegue ver com mais qualidade. Bom, por que a gente começa com a aposentadoria por idade? Porque é aquela aposentadoria por excelência, né, aposentadoria padrão, é a aposentadoria que tem o maior volume de beneficiários, né, no Brasil. Porque quando você começa, né, a sua vida profissional, quando você começa a trabalhar, você vira automaticamente segurado do INSS, e o que todos esperam, né, é que você trabalhe até um determinado limite de idade. Né? A partir daquela idade é que você faz jus aí ao benefício de aposentadoria. É óbvio, né, a aposentadoria por idade é aquela que não vai trazer, né, via de regra, um mal para a sua saúde. Né? Enquanto que a gente tem outras aposentadorias, por exemplo, por invalidez ou outros benefícios, né? Pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão, enfim, todos eles vêm com uma carga, né, negativa, vamos dizer assim. Sempre vai ter aí um mal, né, um contingenciamento mais grave do que a idade. Né? A idade é algo que vai acontecer para todo mundo, não tem como fugir. Então, é a aposentadoria que todo mundo espera um dia chegar. Né? Eu acho que ninguém sonha em se aposentar por invalidez, porque pressupõe a pessoa ficar doente, sem condições de trabalhar, enfim. Então, a aposentadoria por idade é aquela que a gente planeja um dia chegar. Né? Então, a aposentadoria por idade é uma das aposentadorias que permitem a gente se planejar, né, a gente fazer aí um planejamento, né, de aposentadoria. É claro que a gente já viu que o INSS ele não vai deixar ninguém rico, não vai deixar ninguém vivendo com conforto ou luxo, né, mas vai deixar a pessoa aí sobrevivendo, pelo menos a questão, né, de um salário mínimo ela vai receber. Então, nós temos a aposentadoria por idade, que até a reforma da Previdência, em 2017, era o segundo grande objetivo das pessoas, né? Porque antes de 2019, com a reforma previdenciária, existia a aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Então, a gente vai falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição na próxima aula. A gente ainda fala dela porque tem uma série de regimes de transição, ou seja, ainda tem gente se aposentando por tempo de contribuição, mas ela vai ser extinta logo, logo, aí, a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, sobrou a aposentadoria por idade, né? Aquela aposentadoria programável, aquela que você consegue planejar. E aí tivemos mudanças nessa aposentadoria por idade, assim como a gente teve na grande maioria dos benefícios, a reforma da Previdência trouxe aí uma situação que aumentou, vamos dizer assim, os requisitos. Né? Antes a gente tinha uns requisitos um pouco mais flexíveis, agora aumentaram-se os requisitos. E o principal elemento que foi alterado, infelizmente, acabou sobrando para as mulheres. Né? Então, na aposentadoria por idade, talvez a mudança mais significativa em termos de requisitos foi mulher se aposenta com 62 anos por idade. Né? Antes, até 2019, era 60 anos. Então, houve aí um aumento dessa idade da mulher, e do homem permaneceu 65. Então, do homem não mexeu aí na aposentadoria, na idade. O que mexeu foi na questão da carência, e a gente já vai ver. Né? Então, o que acontece? Hoje, aposentadoria por idade no Brasil é 65 anos homem e 62 anos mulheres. Né? Então, até há uma certa discussão, muito se tentou até em equiparar homem e mulher, né, mesma idade. Muitos países, principalmente os europeus,
eles têm idades equiparadas, homem e mulher, não existe uma diferenciação, né? Mas no Brasil se manteve aí essa lógica de que a mulher, de um modo geral, ela tem um desgaste durante a vida maior, principalmente quando é mãe, né? Quando tem um filho, aí muito ainda se considera que a mulher faz uma dupla jornada, que cuida da casa e ainda tem que trabalhar, né? Então se manteve aí esse benefício de 62, 3 anos a menos que o homem. Basta ter idade para se aposentar? Não, né? Precisa cumprir outros requisitos, né? Ou outro requisito, principalmente a questão da carência, né? Então, aqui esse quadrinho, ele faz bem uma distinção de como era e como está agora, né? Então, vejam, como era antes da reforma da Previdência. Homem 65, mulher 60, ambos tinham que contribuir lá 15 anos ou 180 meses, né, de contribuições. Isso era antes. Como está agora, né? O que mudou com a reforma da Previdência? Agora a mulher foi para 62 anos, né? Só que para o homem teve um agravamento, né, ou teve um aumento no requisito na questão da carência, né? Então vejam que o homem aqui tem carência de 20 anos, ou 240 contribuições. Para a mulher se manteve as 180 contribuições, né? Então vejam, o que uma pessoa precisa para se aposentar por idade? Precisa ter essa idade, 65 anos homens, 62 mulheres, e cumprir as respectivas carências, né? Isso aqui é um ponto importante, porque você não precisa ser segurado no momento de requerer aposentadoria, né? Então, vamos imaginar que, né, vamos pegar um homem aqui que começou a trabalhar aos 20 anos, né? Começa a trabalhar aos 20 anos, quando ele completa 40 anos, né, ele trabalhou 20 anos, né? Então, 20 anos de idade, ele começou a trabalhar, trabalhou até os 40 anos. Vejam que o requisito carência, ele cumpriu, é um dos requisitos. Então, está cumprido aí o requisito carência. E aí ele resolve não trabalhar mais, né? Ele resolve simplesmente, né, curtir a vida. Ganhou tanto dinheiro que ele não quer mais trabalhar. Ótimo. Quando você para de contribuir, qual que é a consequência? Você é excluído do regime, né? Lembrem da teoria geral lá, se você não contribui mais, você é excluído. Pois bem, se esse homem chegar aos 65 anos de idade, ele vai poder requerer aposentadoria? Vai, né? Ele vai poder requerer porque ele vai completar o segundo requisito. Veja, a carência ele completou na época que ele trabalhava. E quando ele chega nos 65 anos, ele pode ir lá no INSS e requerer essa aposentadoria, né? Então, vejam que ele tem aí essa possibilidade. Daniel, diga lá, você deu a mão? Professor, só uma questão ali que eu notei. Então, quer dizer, para o homem, eles aumentaram 5 anos, 140 contribuições, e para a mulher, 2 anos. Na verdade, mulher 2 anos de idade e homem 5 anos de contribuições. Isso, a mais. Isso. Então, eles somaram mais 140 contribuições para os homens, para dar 240, né? Não, 160, né? 5 anos dá 160. Não, do que era, né? Era 180 contribuições. Sim, tá, entendi. São 60 meses a mais, né? 5 anos de contribuição a mais para homem. Mulher continua a carência igual. Pois, então, tá bom, obrigado. Isso. Então nós temos esse cenário de hoje, né? Esse é o cenário de hoje. Só que qual é o problema, né? Qual é a situação aqui? Vamos imaginar uma mulher que tinha 59 anos em 2019, né? Vejam que com uma mudança legislativa, com uma mudança na lei, simplesmente ela teria que trabalhar mais 2 anos, né? Simplesmente, eu estou com 59 anos em 2019, você já está, né, pensando, puxa, graças a Deus eu vou trabalhar só mais alguns meses. De repente vem a lei e é alterada e passa a valer lá 62 anos para as mulheres, né? Aí aquela pessoa que já estava
com as malas prontas, né? Ela, de repente, caramba, agora eu vou ter que trabalhar mais 2 anos para poder me aposentar. Então, vejam, para não ter esse impacto muito grande, para essas pessoas que estavam quase se aposentando, o que foi criado, né, para que esse regime novo passe a valer integralmente? Foi criado uma regrinha de transição, né, para aquela pessoa que estava quase se aposentando antes da reforma, não tenha que cumprir integralmente os requisitos da nova lei, né? Então, o que se criou para a pessoa que estava quase lá na hora de se aposentar? Foi criado um regime de transição que é tanto em relação aí à idade da mulher, quanto a questão da contribuição à carência para o homem, né? Então, vejam, a mulher, ela, né, pela nova lei, ela se aposenta com 62 anos, ok. Só que o requisito 62 anos só vai começar a valer em 2023. Até 2023 vai ter uma escala, né? Então, vejam, hoje, a mulher se aposenta com 61 anos. Em 2021, que é o nosso ano, é com 61 anos. Em 2020, quando já começou a valer a emenda 103, as mulheres, né, podiam se aposentar com 60 anos e 6 meses. Então, vejam, para chegar nos 62, foi criado um regime de transição. Para aquela pessoa que estava quase se aposentando, não ter que cumprir mais 2 anos inteiros, né? Então, vejam que essa reforma previdenciária, ela vai ser plena aqui para o requisito mulher, idade da mulher, em 2023, né? Porque foi criada essa escala, né? 2021, que é esse ano, uma mulher, por idade, se aposenta com 61. Já ano que vem, 61 e 6 meses. E aí só em 2023 é com 62 anos, né? Isso aí permite uma transição não tão abrupta, né? Uma transição mais flexível, vamos dizer assim, com relação ao requisito idade para as mulheres. E a mesma coisa com relação aqui à carência, né, que aumentou para os homens. Então, lembrem que a carência até 2019 era 15 anos, agora foi para 20. Isso significa que de um ano para o outro ele tem que contribuir mais 5 anos? Não. Também foi criada nessa mesma lógica aqui a questão da contribuição para o homem, para a carência. Então, segue a mesma lógica, né? Claro que aí você coloca lá 15 anos e 6 meses, 16 anos e 6 meses, 17, 17 e 6, 18, e assim vai até 2029, né? Em 2029 é que os homens terão aí essa carência de 20 anos. Então, também há um escalonamento de 6 em 6 meses para os homens aí na questão atinente à carência. A idade é a mesma, né? A idade de 65 anos, então não tem por que fazer transição alguma, porque é a mesma coisa. Então, o que se alterou, né, é a questão da contribuição mínima necessária, que a gente chama de carência, né? Então, nós temos uma alteração na carência. Então, um regime de transição para aquela pessoa que pretende, né, ou estava em vias de se aposentar, ela consegue aí não ser tão afetada pela reforma. Mas o que vai alterar e o que vai mexer substancialmente com essas pessoas é a questão da remuneração inicial, né? Então, a gente já viu e a gente já falou, né, sobre a lógica de remuneração, a gente viu aquele gráfico, como é que funciona, né, o valor que essa pessoa vai receber. Vai pegar tudo aquilo que ela contribuiu e vai fazer a média aritmética pelo número de meses, né? Então, vai ter lá uma média salarial, tudo que ela contribuiu. Daquela média salarial, se o homem se aposentar só, né, com 20 anos de contribuição, ou nesse caso, né, vamos imaginar nesse período de transição aqui, esse ano em específico está em 16, né, 16 anos de contribuição. Então, vai pegar esses 16 anos e vai
cortar em 60%, vai aproveitar 60%, ou seja, vai cortar 40% dessa média salarial, e aí vai adicionando 2% ao ano que exceder. Como esse ano a gente está em 16, né, porque a gente está nesse período de transição, então a cada ano que ele exceder, né, os 16. Quando chegar em 2029, vai ser 2% aí, é o que exceder os 20 anos. Então vejam que a remuneração dessa pessoa vai cair bastante, ela vai perder 40% da média salarial dela. É bastante coisa, né? Bastante coisa, se a gente pensar, né, que a maioria dos benefícios aí ficam próximos, né, de uma lógica aí 2 a 3 mil, você corta 40%, muita gente vai cair para o salário mínimo, né, vai cair para o salário mínimo, e a mesma lógica das mulheres, né, das mulheres também, né, a mulher que se aposentar agora, ela vai, né, ela completou só 15 anos de contribuição, ela vai pegar a média das contribuições e vai cortar 40%. Para chegar a 100, ela precisa, cada ano adicional que ela contribuir, ela ganha mais 2%. Né? Então, para chegar em 40%, né, ela precisa trabalhar mais 20 anos para ela chegar a 100%. Né? 20 vezes 2 dá uns 40% aí. Então, vejam que o impacto maior, né, hoje, com a reforma da Previdência, não é exatamente os requisitos de aposentadoria, mas sim o cálculo dessa aposentadoria. Né? Se a gente for considerar cálculo, a gente vai perceber, e porque na situação anterior, né, antes da reforma, era, se eu não me engano, era 100% do valor aqui, né, e não existia um coeficiente redutor, mas que não chegava nem perto a 40%, era um valor bem menor aí, então o prejuízo não era grande. Agora sim, né, agora o prejuízo é significativo aí a 40%. Então, isso aqui, né, é no cálculo que o INSS está fazendo uma economia grande. Requisito, né, se a gente for pensar 2 anos aqui, mulheres, e mais 5 de contribuição do homem, num escalonamento de 6 em 6 meses, o impacto existe, claro, mas não é tão grande. O impacto maior vem da metodologia de cálculo, né? Metodologia de cálculo que foi alterada substancialmente e, óbvio, mais difícil, né, para se ganhar um valor alto. Bom, qual é a lógica? Eu completei, né, vamos pegar o exemplo da mulher, completou 62 anos, tem 15 anos de carência, a mulher é obrigada a se aposentar, né? O homem com 65 anos e 20 de contribuição, ele é obrigado a se aposentar? Não, né? Não existe essa obrigatoriedade, a pessoa pode continuar trabalhando e ela se aposenta se ela quiser, né? Claro que, por que uma pessoa continua trabalhando e não se aposenta já de cara? Porque, né, na maioria das vezes, ela conhece essa necessidade de trabalhar mais para conseguir um benefício melhor. Né? Então, essa pessoa ela acaba trabalhando mais tempo porque ela sabe que o benefício dela vai melhorando a cada ano. Então, aquilo, a aposentadoria, uma vez que você preenche os requisitos, você não é compulsoriamente aposentado. Né? Não é preencher o requisito e o INSS vai lá e aposenta. Não. Você tem que ir lá e requerer, né? Você tem que fazer esse requerimento. Se você não requerer nada, vai ficar como está, você vai continuar contribuindo, vai continuar somando lá teu período. O que não é autorizado e o que não se pode fazer é você preencher os requisitos aqui, né? Mulher 62 e 15 anos de contribuição, vai lá e se aposenta. Mas você continua trabalhando. Pode continuar trabalhando sem problema nenhum. O que não é permitido é, depois de alguns anos de aposentado, ir lá e pedir uma outra aposentadoria, pedir para refazer a aposentadoria. Isso não é possível. Né? Muita gente buscava isso na via judicial, isso recebia o nome de desaposentação. O STJ tinha pacificado que era possível, que não tinha problema algum em fazer isso, mas aí chegou no STF e o STF disse que não pode, em repercussão geral,
ele acabou aí com essa possibilidade. Então, uma vez que você se aposenta por idade, você vai receber aquela aposentadoria o resto da vida. Você não pode cancelar uma aposentadoria e pedir uma outra melhor, porque você continuou trabalhando e aí teu benefício seria valor mais alto, né? Não pode, não tem essa autorização legislativa, e o judiciário também não reconhece mais esse tipo de procedimento, então não tem como. Mas existe uma única hipótese em que alguém pode pedir essa aposentadoria para você, né? Que é a famosa aposentadoria por idade compulsória, né? Então, é aquilo, você completou o requisito, mas não pediu aposentadoria. Alguém pode pedir por você? Existe uma hipótese, né? Existe uma hipótese, desde que, claro, você tem direito a se aposentar, né? Ou seja, você cumpriu a carência e você cumpriu o requisito idade, e quando você chega, homem 70 anos e mulher 65, né? Se você tem 70 anos e mulher 65, a sua empresa pode fazer um requerimento de aposentadoria para você, né? Então, a tua empresa pode te aposentar, né? Isso recebe o nome, dá seu nome de aposentadoria compulsória, né? Então, compulsoriamente, o teu empregador, ele vai lá no INSS e requer, né, essa aposentadoria, mesmo que você não queira, né? Então, ao fazer isso, né, a empresa está consentindo aí que vai ter a rescisão do contrato de trabalho, todas as verbas trabalhistas terão que ser pagas, né, como se fosse uma demissão, mas a pessoa é aposentada mesmo sem ela fazer esse requerimento. Então, aí nós temos a possibilidade de uma aposentadoria compulsória, né, a única hipótese aí que alguém é obrigado a se aposentar porque a empresa pediu. Isso daqui, né, só um cuidado, isso daqui não tem nada a ver com servidor público, com magistrado e tudo mais, né, porque nós temos nas carreiras públicas algumas disposições que colocam limites de idade, né, então, ministro, né, vamos pegar o ministro Marco Aurélio, ele está chegando numa certa idade e ele é obrigado a se aposentar, né, juiz, enfim, algumas carreiras públicas têm essa obrigação. Na iniciativa privada não existe isso, né? Você pode trabalhar até você aguentar, né? A não ser que a sua empresa vai lá e peça a sua aposentadoria. A empresa pediu aposentadoria, eu não posso mais trabalhar, você pode trabalhar em outro lugar, né? Não tem problema nenhum. Você pode continuar exercendo atividade remunerada, né? Imaginar em outro lugar, você abre teu negócio, enfim, sem problema nenhum, né? Você pode continuar trabalhando, mas, né, você vai trabalhar e receber a aposentadoria lá do INSS. Então, nós temos a aposentadoria por idade aí compulsória. Avançando aqui nos slides, uma outra aposentadoria, e aqui é importante fazer esse destaque, porque muito se fala, né, aposentadoria rural, aposentadoria para deficiente, aposentadoria para professor, aposentadoria para algumas categorias específicas. Na verdade, essas aposentadorias, elas são aposentadorias com requisitos diferenciados dentro de um grande grupo. Dentro, e aí aqui no caso da aposentadoria rural, o que é isso? É uma categoria de segurado que cumpre requisitos diferentes dentro da aposentadoria por idade, né? Então, não é que se criou uma aposentadoria rural, é uma aposentadoria diferente. Não. O que é aposentadoria rural? É uma aposentadoria por idade em que os segurados, né, especiais, que são os rurais, né, e os pescadores artesanais, essa categoria de segurado, ela se aposenta por idade, cumprindo requisitos diferentes do que os demais, né? Então, nós temos que a aposentadoria rural, na verdade, é uma aposentadoria por idade com requisitos diferentes para aquela categoria de segurados, né? Então, o que é, né? O que
que é a aposentadoria rural? É uma aposentadoria por idade. Só que com requisitos diferentes para uma categoria, que são os segurados especiais. Essa aposentadoria rural não foi alterada pela reforma da Previdência, né? Então, nós só não tivemos requisitos aí alterados, muito se tentou, muito se questionou, muito se fez, se pretendeu, mas acabou ficando como era antes, né? Então, o que nós temos aqui de aposentadoria rural? Nós temos menos anos de idade para se aposentar. Homem se aposenta com 60 anos e mulher com 55, né? Então, vejam que a mulher aí, ela tem uma redução agora de 7 anos, né, da aposentadoria urbana para a aposentadoria rural. Então, nós temos que homem 60 anos de idade e mulher 55, né? Então, isso daí nós temos como era antes e agora continua, né? Então, qual é a diferença, né? É a quantidade de idade, né? Os anos que a pessoa tem para poder se aposentar. Existe toda aquela teoria geral que a gente já falou, né? Que a gente já comentou sobre a aposentadoria rural, no sentido de carência, né? Lembrem que a aposentadoria rural não tem as contribuições mensais, porque o segurado especial, ele contribui 2% do valor da safra, essa safra pode ser uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, então não se computa o requisito contribuição mensal, como é na aposentadoria urbana. O que se considera é o tempo de serviço, né? É o tempo de serviço aí que vai ser necessário para que ele possa se aposentar, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que comprovar, né, o efetivo exercício de atividade rural no número de meses equivalente ao que fosse a carência, né? Então, o que você vai fazer? O homem chega lá nos 60 anos. O que ele precisa comprovar além da idade? Ele precisa comprovar que nos últimos 15 anos ele exerceu atividade como segurado especial, né? Então, ele não precisa comprovar contribuição durante os últimos 15 anos, ele precisa comprovar o efetivo exercício da atividade rural, né? Então, a carência, ela tem esse ajuste, né, de efetivo exercício e não de contribuição. Diga lá, Isaías. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, turma. Professor, como é que eu faço se uma pessoa nunca contribuiu, ela trabalha na lavoura e nunca contribuiu, sempre foi empregado, assim, lidando com gado, com soja, com tudo, mas nunca contribuiu e precisa se aposentar? Qual? Na verdade, assim, tem que ver exatamente o regime que ela trabalhou, porque se ela trabalhou, né, numa fazenda, enfim, com gado e tudo mais, teoricamente ela deveria ser um empregado, né? Um empregado como um trabalhador da cidade, mas que exerce sua função na lavoura, né? Então, teria que ter carteira registrada, teria que ter tudo isso. Aí os requisitos são da aposentadoria normal, né? Uma aposentadoria normal. Agora, se essa pessoa exercia a atividade tal como segurado especial, que é todos aqueles requisitos que a gente falou lá no início do curso, né? Não pode ter um empregado permanente, o tamanho da área tem que ser reduzido, é a agricultura familiar, né? Aí essa pessoa nunca contribuiu, aí o que ela precisa fazer? Ela precisa arranjar algum documento para comprovar que ela fazia aquilo em regime, né, familiar, enfim. Então, ela pode pegar o local onde ela vendia a safra dela, vai pegar alguma declaração no sindicato, muitos trabalham para cooperativas, muitos têm arrendamento, né, alugam terras, enfim. Então, vai ter que buscar algum documento para mostrar isso para o INSS. Né? Nesse caso, o dono da fazenda, ele pode fazer um documento para dar, porque ele vai ter medo também, né?
de dar qualquer documento. Exato. É que, na verdade, assim, né, é o famoso boia fria, né, o peão. Isso, é um peão boia fria que eu estou falando. Exatamente. Aí é um problema, né, porque o boia fria, teoricamente, ele presta serviço eventual, né, ele se enquadraria numa categoria, talvez, como autônomo, né, dependendo aí. Agora, tem o problema do peão que trabalha uma vida inteira na mesma fazenda. Esse peão, na verdade, ele é um empregado, ele é subordinado. Então, nesse caso, aí teria que ver o caminho que ele né, o caminho mais, vamos dizer assim, o caminho correto é ele regularizar, registrar ele em carteira e aí recolher retroativo, enfim. Mas isso ninguém vai fazer espontaneamente, né? Então, muitas vezes, essa pessoa tem que entrar com uma ação trabalhista, mas se não quiser ir nesse caminho, e aí buscar ajuda, né, do próprio empregador dele, que não seria, entre aspas, o empregador, seria pelo caminho do contribuinte individual, né? O contribuinte individual aí para ele se aposentar como se fosse um autônomo, né? Como se fosse aí uma diarista e tal. Mas aí teria que ver bem o caso concreto, né? Porque é uma situação de burla, né, ao direito trabalhista, muitas vezes, né? E aí essa pessoa sofre para poder se aposentar. Então, mas enfim, tem alguns caminhos aí, teria que ver o caso concreto. Beleza, obrigado, professor. Imagina. Então, veja, nós temos essa disposição, né, dos 15 anos aqui, tanto na Lei 8213 quanto no Decreto 3048, né, são as duas normas aí que regulam os benefícios, as duas falam basicamente a mesma coisa. Diga lá, Renan. Professor, quando a pessoa ela é vários anos já, quando ela começa no caso, a aposentadoria dela automática? Oi, Renan, cortou bastante, não entendi o que você falou. Tenta de novo aí. Por exemplo, quando acho que alguém falou algo ligado também. Cortou de novo, fala de volta aí até a gente entender. Quando uma pessoa está encostada pelo auxílio-doença há vários anos, a aposentadoria dela, quando ela completa a idade, é automática ou não? Não, na verdade, o auxílio-doença sempre vai renovando por um médico, né? Por um médico. Geralmente, quando está por vários anos, é normal que chegue um momento o médico ele vai recomendar a aposentadoria por invalidez, né? Então, 2, 3, 5 anos lá renovando o auxílio-doença, vai chegar uma hora que o médico vai falar, não, essa pessoa não volta mais a trabalhar, aposenta por invalidez. Se não for essa a indicação do médico, esse auxílio-doença, ele vai somando o tempo aqui de contribuição e idade, né? Então, vou imaginar que uma pessoa está perto de se aposentar e entra no auxílio-doença. Aí o médico renova mais 3 meses, mais 5 meses, mais 1 ano. De repente, ela cumpriu os requisitos de idade, né? Aí ela se aposenta por idade, né? Então, aí o auxílio-doença é transformado, né, numa aposentadoria por idade, o que não pode é acumular os dois, né, a aposentadoria e o auxílio-doença. Então, teria que ver a situação de novo, né, se é uma pessoa mais jovem, vai chegar uma hora que o médico vai ter que dar o braço a torcer e falar, não, você aí não volta mais a trabalhar e vai para a aposentadoria por invalidez. Mas se estiver perto da idade, aí sim, aí ela cumprido o requisito, né, o INSS vai lá e transforma em aposentadoria por idade. Bom, então nós temos aí essa disposição da aposentadoria rural. Bom, avançando aqui nos slides, nós temos um outro detalhe, e a pessoa que parte da vida dela era trabalhador urbano e parte da vida dela é trabalhador rural, né? Como é que se resolve esse problema? Essa situação, né, em que a pessoa trabalhou algum tempo no ambiente rural, como segurado especial, de repente ela foi para a cidade, por exemplo,
né? Ela perde aquilo, como é que funciona isso? Na verdade, ela aproveita, né, o nome disso é aposentadoria por idade híbrida, porque vai somar o tempo tanto de trabalho rural quanto tempo de urbano, né? Então, vai se aproveitar aquele período, né? Então, nesse sistema, né, se você prova que você trabalhou, né, por um tempo na lavoura, antes de ir para a cidade, aquele tempo que você trabalhou, ele é somado aí como período de carência, né? Ele aproveita aquela carência que você vai precisar para aposentadoria urbana. O detalhe é que, se você trabalhou, né, vamos imaginar aí que você trabalhou 30 anos em agricultura, aí você foi para a cidade, trabalhou mais 5 e vai se aposentar. Qual é a aposentadoria que você vai receber? A aposentadoria por idade urbana, né? Então, porque qual é o requisito para você se aposentar por rural? Os últimos 15 anos como, né, agricultor. Agora, se você trabalhou 12 anos como agricultor e os últimos 3 como urbano, você pode se aposentar, sim, mas você vai para a aposentadoria urbana, né? Você vai para a aposentadoria por idade normal, né? A única coisa que você aproveita daquele tempo de agricultura é o tempo de contribuição, né? O tempo de carência, ele é aproveitado. Agora, os requisitos de aposentadoria passam todas para a urbana, né? Que é 65 homem, 62 mulher, né? Então, essa soma de 2 períodos, né, a gente chama de aposentadoria híbrida, né, porque ele vai pegar um pedaço da rural e outro pedaço da urbana e vai somar, mas aí, né, perde-se, né, o direito aos requisitos da aposentadoria rural. Você vai se aposentar sim, mas com os requisitos da aposentadoria urbana, né? Então, isso aqui foi incluído aí por uma lei em 2008, né, que permite aí, ou reconhece, né, a pessoa trabalhou durante um tempo e seria injusto, né, que ela perdesse todo aquele período anterior à carteira assinada, enfim, quando ela vai para a cidade, né? Então, nós temos a aposentadoria por idade híbrida também. Bom, agora vamos fazer a nossa chamadinha, né, que agora já é 8 horas, então quem estava vendo novela, dá uma pausa lá na novela, né, e vamos ligar a câmera, e nós vamos fazer a chamada, né, que é sempre importante para vocês. Professor, eu pedi para entrar com o meu celular, porque eu estou sem câmera. Não, tudo bem, você fez pergunta, já está registrado. Bom, não. Isso não. Daniel, corta essa barba aí, Daniel. Daqui a pouco só cabe a barba aí na tela, não cabe mais o resto. Bom, vamos lá. É vida boa de não precisar usar terno, né? Não precisar sair de casa, né? Isso aí. Bom, vamos lá. Todo mundo bonito, arrumou o cabelo, vamos tirar o print screen aqui. Deixa eu salvar agora aqui a carinha de vocês. A gente já continua. Embora nenhum de vocês está com problema de faltas, né? De qualquer maneira, eu sou uma pessoa bastante tranquila com falta, porque já são grandes, já são vacinados, né? Vocês pagam a mensalidade, então vocês estão pagando mensalidade para não assistir a aula, o problema é de vocês, né? O dinheiro é de vocês, eu sei que não é barato. Bom, deixa eu voltar aqui para o nosso slide, para a gente entrar na reta final aí, mais 2 slides, a gente encerra por hoje. Vou carregar. Aí. Bom, vamos lá. Outra categoria que se aposenta com menos tempo de trabalho, né? É o famoso professor, né? O professor aí tem lambuja, tem aí uma
né, uma benesse na questão previdenciária de se aposentar um pouquinho mais cedo, né, um pouquinho mais cedo. E aqui a gente tem um cuidado que existe o professor estatutário, professor da escola pública, né, que aí a gente tem aqui essas regras gerais aqui para professores da rede pública, né, então, quando é rede pública, tem uma disposição específica, mas o professor que não é da rede pública, a gente teve uma alteração pela emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, né, então, basicamente, o que acontece? Há uma alteração, né, na questão de idade desses professores, né? Então, vamos direto aqui para o inciso segundo, porque aqui a gente está falando de servidor público, aí sempre tem a regra específica, sempre tem a disposição aí própria, né, dessa categoria. Então, vamos para o regime geral. Então, o que trouxe a emenda 103? Que o professor ele pode se aposentar por idade mais cedo do que os demais, né? Então, mulher, 57 anos, e homem, 60 anos. Né? Então, vejam que o professor consegue se aposentar 5 anos mais cedo do que os demais. Só que qual é o requisito para se aposentar mais cedo como professor? Tem que comprovar 25 anos de contribuição, ou seja, vejo que 25 anos é uma carência bem maior do que a carência normal lá por idade, né? Então, já começa por aí. A carência, e aqui vale para homem e mulher, 25 anos, né? É muito mais do que os 15 para mulher e os 20 para homem lá no regime normal. Então, você tem que comprovar 25 anos, né, de contribuição exclusivamente aí na atuação do magistério. Então, vejam que precisa comprovar que você atuou 25 anos naquela condição, né? Então, não é aquela situação de trabalha 3 anos numa escola, de repente passa mais 10 na empresa, de repente volta para a escola e volta para a empresa, não. Tem que ser 25 anos seguidos aí no regime de exercício de atividade de magistério. Detalhe, isso aqui vale para educação infantil e fundamental e média. Então, é educação obrigatória no Brasil. Não vale, né, para, por exemplo, essa pessoa que vos fala, né? Eu não tenho direito a me aposentar com menos tempo, porque isso aqui só vale para educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, é o ensino aí obrigatório, aquele previsto na Constituição. Ensino superior, pós-graduação, curso de inglês, professor de natação, enfim, academia, né? Enfim, isso aí não vale. É o ensino obrigatório, que é a educação em si. E aí muito se discutiu sobre essa questão, porque na legislação fala-se em magistério, ou seja, o professor de sala de aula, né, o professor que dá aula, efetivamente. E aí muito se discutiu, e chegou no STF, né, uma DIN, claro que essa DIN não é ainda da emenda, né, da reforma da Previdência, mas antes também tinha essa disposição, e muito se discutiu, e aquele corpo, né, educacional que fica ao redor do professor, né? Então, nós temos as assistentes pedagógicas, nós temos a coordenação, nós temos a direção, nós temos uma série de atividades administrativas, né, que são relacionadas aí ao ensino. O STF decidiu, né, não com relação à emenda constitucional, mas sim à redação anterior, que a direção, coordenação e assessoria pedagógica também equivalem aí à questão do professor, né, ao magistério. Então, essas categorias, sim, também podem se aproveitar desses benefícios de aposentadoria. O que não se aproveita, né, vamos pegar o exemplo aí da Uniandrade. Lá no Uniandrade tem o financeiro, lá no Uniandrade tem o RH, lá no Uniandrade tem o administrativo, estrutural, né, enfim, uma empresa.
essas pessoas, né, do financeiro, da contabilidade, do RH, do jurídico, essas não têm direito. Né? Então, qual é a lógica desse julgamento? É as pessoas que estão diretamente envolvidas com o ensino, né, com a atividade em sala de aula. E aí a direção, coordenação, assessoria pedagógica interna. Né? Agora, o resto, o corpo administrativo, não. Aí não tem direito, né, a querer qualquer analogia a uma aposentadoria por idade do professor. Né? Então, o professor é uma outra categoria aí que merece se aposentar mais cedo, né? Porque hoje, infelizmente, ser professor já virou uma atividade de risco. Né? Hoje, ser professor não é... É isso que eu estou falando da rede básica. Né? A educação superior é um pouquinho melhor. Mas não tanto, mas é um pouquinho melhor. Mas imagine, né? Tem muito professor aí que corre até risco de vida, de dar aula hoje em dia, em algumas regiões do Brasil, em alguns locais mais perigosos, tem professor que tem medo de dar aula, ou, quando não tem medo de reprovar aluno, de brigar com aluno, enfim. Né? Então, reconhece pela lei que ser professor não é fácil, né? Resumindo, e aí tem essa possibilidade de se aposentar mais cedo. Então, é mais uma aposentadoria por idade, continua sendo por idade, mas que tem requisitos aí diferenciados, assim como a rural, assim como a para o professor e assim como o deficiente. Né? Então, o deficiente, que é o último slide aqui de hoje, ele também tem a possibilidade de se aposentar mais cedo. Né? Então, ele se aposenta mais cedo. Alguém perguntou alguma coisa? Daniel? Diga lá, Daniel. Professor, tem como se aposentar antes desses 25 anos, professor estatutário? Só que daí não recebe 100%, né? Do salário, então, o estatutário aí tem que ver o regime de cada ente, né? Então, o estadual vai ter uma regra, o municipal outra, o federal outra, porque é o regime estatutário, vamos dizer assim. Né? Então, de modo geral, e a gente vê por aí, é que aí teria que ver, né? Mas, por exemplo, Curitiba permite muito antes dos 25 anos, né? Só que isso é a regra mais antiga, teria que ver as regras de hoje. Mas aí não receberia 100%, ou receberia 100% do salário? Então, normalmente também, não, né? Geralmente não. Geralmente esses regimes estatutários prevêem uma lógica parecida com o que tem no INSS, mas aí teria que ver cada um. Não, beleza. Não, tranquilo. Oi, Adi Laurindo, você falou alguma coisa? Faz um favor para mim, eu quero um copo d'água. Copo d'água eu não consigo. Né? Se eu tivesse na sala, a gente até dava, mas agora daqui, né? Só se virtual, copo d'água virtual, né? Bom, vamos lá. Então, a última categoria aí que tem um benefício de se aposentar mais cedo é a questão dos deficientes, né? Então, os deficientes, eles têm aí as regras deles não foram alteradas pela emenda, né? Então, continua prevalecendo aí as regras deles. Basicamente aquilo, homem, né, se aposenta com 60 anos e mulher com 55 anos, né, ser feminino. Então, a carência deles também não foi alterada, então continua sendo 15 anos. Né? Então, nós temos aí essa categoria, assim como o rural, não teve alteração com a emenda constitucional, então vale ainda o que era antes. E qual é o detalhe aqui do deficiente? Né? Nós temos uma lei complementar, que é o Estatuto do Deficiente, que vai trazer aí o que é o deficiente. Né? Então, o deficiente, ele tem uma definição bastante ampla, né? É uma definição aí que vem de convenções internacionais, de estudos, enfim, é uma convenção bastante humanitária, né? Uma visão bastante humanitária. E, basicamente, o que é um deficiente? Né? Então, vejam que o conceito está aqui. Né? Então, vejam, tem impedimentos para a participação em iguais condições de uma vida plena e efetiva em sociedade.
né? E aí as deficiências podem ser físicas, intelectuais ou sensoriais. Eu vejo que é bastante amplo, e na prática quem que define isso aqui é o médico, né? O médico é quem vai dizer se você é ou não deficiente, e se você é ou não deficiente, você pode ter aí esse benefício de se aposentar mais cedo, né, com 5 anos a menos aí, no homem e 7 anos a menos aí ser mulher, né? Então existe essa aposentadoria voltada, né, para esse público deficiente aí, trazendo, né, requisitos de idade menores e, no caso do homem, também tempo de contribuição menor, né? Então, na prática, quem vai dizer é o perito do INSS, se essa pessoa se enquadra ou não por essas definições aqui de deficiente, que é algo bastante específico, né? Algo muito aí técnico, de ordem médica, né? Então, nem mesmo os médicos, claro que o INSS tem aí portarias, tem diretrizes, né, que vão definir se a pessoa é ou não, né? Porque, vejam, em iguais condições de uma vida plena e efetiva em sociedade, né? Então, vejam que isso aí é muito amplo, né? Se enquadra um monte de coisa. O difícil é conseguir definir, né, qual é o limite entre uma pessoa que tem dificuldades, né, simplesmente porque tem dificuldades, e pessoas que têm problema, né, de saúde que o tornam deficiente. Então, quem vai dizer isso é a medicina, e não nós do direito. Então, nesse tipo de discussão, é sempre laudo médico, né? Qualquer discussão tem que ir para a perícia ou tem que verificar aí com o médico até onde termina um e começa outro, né, quando que é deficiente ou não. Claro que existem aqueles que são evidentes, que são óbvios, né, mas muitos não são, e aí a gente precisa do auxílio do médico. Então, o deficiente também tem aí uma aposentadoria por idade com benefício de menos requisitos, menos idade para poder se aposentar. Bom, pessoal, então, basicamente, esses slides, né, essas situações aí é que trazem os detalhamentos da aposentadoria por idade, né, nessas várias modalidades, aí, nessas várias categorias. Claro que a gente está começando a ver as aposentadorias, semana que vem a gente vê a tempo de contribuição, e daqui a 2 semanas a gente vê a aposentadoria especial e também a aposentadoria por invalidez, né? Então, nós temos aí 3 grandes aposentadorias, e a aposentadoria por idade a gente tem essa derivação aí, né, de professor, de rural, de deficiente, né? Então, bom, pessoal, então basicamente por hoje é isso. Não sei se tem alguma dúvida, alguma questão, está tudo certo. Bom, então, se está tudo certo, né, agradeço aí a paciência, agradeço aí a compreensão, sempre estou à disposição, né, se quiserem mandar um e-mail, alguma questão, podem mandar, né, a gente está aqui para isso, e semana que vem a gente continua aí nesse ritmo, né, já no 2º bimestre, tá bom, pessoal? Então, agradeço a todos e uma boa noite a todos.